seu segundo mandato, o presidente Donald Trump prometeu endurecer as normas sobre a imigração e expulsar estrangeiros em situação ilegal no país. Por meio de decretos, Trump ordenou o fechamento das fronteiras com o México e determinou a expulsão de imigrantes que cometeram crimes em solo americano. O mandatário afirmou que a segurança nacional será uma das prioridades de sua política externa, o que inclui a questão imigratória. Apesar dos números recordes de deportações registrados nos governos de Barack Obama e Joe Biden, os democratas criticam as medidas de Trump e defendem a acolhida e gradual aceitação dos estrangeiros e apelam aos direitos humanos. Neste vídeo, vamos saber por que, na visão dos republicanos, os estrangeiros ilegais se tornaram uma ameaça à segurança dos Estados Unidos e como isso repercute nas relações da América com os países responsáveis pelas ondas imigratórias. Segundo pesquisadores do Pew Research Center, cerca de 11 milhões de imigrantes vivem ilegalmente nos Estados Unidos. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu reprimir a imigração ilegal e promover a maior deportação em massa da história. Ao assumir a Casa Branca, em janeiro, o republicano assinou seus primeiros decretos que reforçam a vigilância da fronteira com o México para impedir as travessias irregulares e prender criminosos que tentam entrar no país. Em um de seus principais decretos, o que protege a soberania nacional contra as invasões, o texto reconhece a independência dos Estados Unidos e a autoridade do governo para proteger seu território por meio do controle de circulação de pessoas. Assim, Trump declarou estado de emergência na fronteira sul e destacou 1.600 militares para patrulhar a área. Além disso, o presidente determinou a retomada da construção do muro na divisa mexicana com a instalação de drones e sensores no local. Mais da metade dos imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos são do México, seguidos da Venezuela, Cuba e Guatemala. Para Trump, o cerco contra a imigração ilegal é uma questão de segurança nacional e será uma das prioridades de sua gestão. O grande fluxo de estrangeiros que cruzam as fronteiras é visto como uma ameaça à segurança nacional por conta do risco de infiltração de terroristas e criminosos ligados a cartéis de drogas. De acordo com o documento, a saúde pública do país também corre o risco porque os agentes de fronteira não têm capacidade operacional para rastrear e impedir a entrada de possíveis portadores de doenças contagiosas, como determina a lei de imigração. Além disso, alega o governo, nenhum estrangeiro ilegal vai fornecer aos agentes federais informações sobre sua real condição de saúde, especialmente nas fronteiras. A falta de informações e a agilidade no processo dos cadastros, diz o decreto, impedem a investigação minuciosa sobre o registro criminal ou os riscos de segurança nacional associados à entrada ilegal de cada estrangeiro na fronteira sul. A imigração ilegal, segundo o decreto, também resulta em altos custos aos cofres americanos. Em 2022, o país gastou 132 bilhões de dólares em assistência, moradia e alimentação para imigrantes ilegais. Para travar o fluxo imigratório, o presidente Trump restabeleceu o uso oficial do termo estrangeiro ilegal, em vez de cidadão não documentado adotado pela gestão democrata. Ele também desativou o aplicativo CBP One, que disponibilizava serviços de pedidos de entrada no país. Trump acusa o governo Biden de ter facilitado a entrada de mais de 1 milhão de ilegais por meio deste aplicativo. No pacote de medidas anti-imigração de Trump estão o resgate da política Remain in Mexico, que obriga as pessoas que solicitam asilo a aguardar o processo de avaliação fora dos Estados Unidos, a reestruturação do sistema de emissão de vistos de trabalho e estudo, a revisão do programa que concede cidadania automática a bebês nascidos nos Estados Unidos e o corte de verbas federais
as cidades santuários que abrigam ilegais e os protegem das autoridades. Trump também assinou a lei Laken Riley, em referência a estudante de enfermagem que foi assassinada por imigrante venezuelano em 2024. A lei prevê a prisão imediata de estrangeiros se eles forem acusados, presos, condenados, cometeram crimes como roubo e arrombamento ou agrediram policiais. A oposição critica a política migratória de Trump, dizendo que suas medidas poderão separar famílias, prejudicar empresas americanas e violar os direitos do devido processo legal dos acolhidos. No entanto, nas duas administrações de Obama e na gestão de Biden, eles realizaram mais remoções forçadas que o primeiro mandato de Trump, com um total de 4,7 milhões de deportações. Os republicanos, por sua vez, alegam defender a facilitação da entrada de estrangeiros que sirvam ao interesse nacional, ou seja, a imigração legalizada, que hoje representa cerca de 18% da força de trabalho dos Estados Unidos. Apesar das pressões, Trump já demonstrou que está disposto a manter a autonomia de suas decisões e resistir às intervenções de países e organismos internacionais em suas ações políticas. Isso ficou claro na repercussão negativa dos primeiros voos de deportados para a América Latina. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sofreu retaliações depois de rejeitar o retorno de cidadãos de seu país expulsos e transportados em 2 aviões militares dos Estados Unidos. Washington impôs taxas de até 50% sobre as importações de bens colombianos e revogou o visto de autoridades de Bogotá. Trump também impôs tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá, com o objetivo de pressionar seus parceiros comerciais a reprimir o tráfico de drogas e a imigração ilegal para os Estados Unidos. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, prometeu enviar 10 mil soldados da Guarda Nacional para controlar as fronteiras. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, também concordou em reforçar a vigilância na fronteira e listar cartéis de drogas que atuam nos Estados Unidos. Caso as medidas não sejam cumpridas, Washington ameaçou retomar as tarifas em 30 dias. Nos próximos dias, a política migratória de Trump deve ganhar novos capítulos com a divulgação de uma lista de cartéis de drogas que poderão ser reconhecidos como grupos terroristas, aumentando a tensão na região. Para Trump, a imigração ilegal e o combate ao tráfico de drogas na fronteira mexicana é uma questão de soberania e segurança dos Estados Unidos, que ele promete não abrir mão. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva em nosso canal, comente, deixe seu like e compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer e divulgar informação com qualidade. Até mais!